no ano que vem acontecerão os Jogos Olímpicos de Inverno. Mas tu sabe como tudo isso começou? Não? Então fica comigo, depois da vinheta eu vou te contar. Fala galera do esporte, todos bem? Eu espero que sim. Professor Fred aqui mais uma vez trazendo para o nosso canal Era Uma Vez no Esporte uma história muito legal. Hoje a gente vai entender, vai conhecer como começou toda essa função de praticar esportes no inverno, na neve, no frio do cão. Mas antes de mais nada, olha só, marcação, pressão aí no like. Vem pro nosso time, te inscreve no nosso canal e clica no sininho para ter certeza que tu vai receber todos os nossos vídeos, ok? Então bora lá! Se eu mostrar estes criptogramas para vocês, muitos, se não todos, os esportes serão conhecidos, são entendidos, já inclusive praticados. Porém, praticados por alguns de vocês. Porém, se eu mostrar estes outros pictogramas, alguns podem parecer estranhos, alguns conhecidos, mas a gente vai poder entender que são esportes praticados em outras condições, em outros tipos de terreno. Então, dessa forma, se a gente acabou de terminar perfeito. Se a gente acabou de assistir os 32º Jogos Olímpicos que aconteceram em Tóquio e o ano que vem nós vamos assistir então os 24º Jogos Olímpicos de Inverno que acontecerão em Pequim, então alguém pode se perguntar como diabos começou toda essa função de querer praticar esporte aonde é muito frio, aonde tem só gelo e neve. Então, era uma vez os Jogos Nórdicos. Tudo começou com esse sueco aí, de nome Viktor Gustaf Balck. Quem foi ele? O cara simplesmente ele foi general do exército, ele foi um esgrimista e ginasta, depois com o tempo passou a ser professor de esportes do exército na modalidade de ginástica, membro fundador do COI e considerado o pai do esporte sueco. Muito bem, esse cara, o Balck, em 1899, ele fazia parte da Organização Central Sueca para a Promoção do Esporte. E ele queria porque queria muito que houvessem jogos, competições de todos aqueles esportes que eram praticados pelos povos nórdicos. Eis que em 1901 aconteceram então os primeiros Jogos Nórdicos na cidade de Estocolmo. Quais as competições que tinham? Salto de esqui, esqui alpino, cross country, skeleton, patinação de velocidade, a patinação artística, o bandy, que é um ancestral do hóquei sobre o gelo, que nós vamos falar isso num outro vídeo, o curling, a própria esgrima, a glima, que era um tipo de luta, o kicksledging, que é um trenó onde um vai sentado e o outro vai empurrando, fica muito mais fácil para o cara estar sentado, além da pulka. A pulka é um trenó puxado por alguém, que era uma corrida assim, além da própria caça, corrida de carro e de moto, pensa bem, balonismo e, creiam, até competição de natação no inverno, mas tem louco para tudo. E esses jogos nórdicos, que começaram em 1901, foram acontecendo periodicamente até 1926 e eram praticados somente pelos povos nórdicos, pessoas da Dinamarca, da Finlândia, da Islândia, da Suécia e também da Noruega. Entretanto, o Balck, ele, além de ser muito amigo do Barão de Coubertin, ele queria muito, ele tentou, ele argumentou, ele incomodou, ele queria que os esportes de inverno fizessem parte dos Jogos Olímpicos. Eis que ele conseguiu que nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1908, acontecesse a competição de patinação artística, vencida pelo Ulrich Salchow no masculino e pela Madge Sears no feminino. Entretanto,
Obviamente, esses jogos não aconteceram no verão, foram no inverno. Entretanto, os países nórdicos não gostavam muito daquela ideia de ter uma competição de esportes de inverno em paralelo. Porém, além disso, chegou um momento em que a Noruega não queria mais fazer parte dos Jogos Nórdicos porque ela tinha uma briguinha com a Suécia na época. Então ela se retirou e o que aconteceu? Em 1928, o Balck veio a falecer e ele, como era aquela pessoa que comandava, que levantava a bandeira, era o 01, era o frente, era o testa dos Jogos Nórdicos, morreu. Então os jogos também acabaram sendo cancelados em 1930. Entretanto, antes dele morrer, ele conseguiu que em 1920, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, acontecessem as competições de patinação artística e de hóquei no gelo. O negócio deu tão certo, mas tão certo, que o pessoal, depois, para a próxima Olimpíada, que aconteceria em Paris, decidiu duas coisas. A primeira decisão foi que aqueles jogos que aconteceram antes foram os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno. E a partir de Paris, em 24, deveria acontecer no país sede também um negócio chamado Semana Internacional de Esportes de Inverno. E isso aconteceu na cidade de Chamonix. Então, a partir daí, Chamonix foi um sucesso de público, foi um sucesso de atletas, foram 250 atletas competindo, deu muito certo e a partir daí, então, começou a acontecer sempre no mesmo ano e no mesmo país, até 1936, na Alemanha. A partir daí, de 1936, passou a Segunda Guerra, não teve competições, como também não teve lá durante a Primeira Grande Guerra. Então, a partir de 1948, ficou decidido que as Olimpíadas de Inverno seriam num país e as de verão em outro país, mas porém no mesmo ano. Até que, em 1994, decidiu-se então intercalar Jogos de Inverno e Jogos do Verão por um período de 2 anos, e isso acontece então até hoje. Tempo extra. Os 24º Jogos Olímpicos de Inverno acontecerão em Pequim em 2022. Inclusive, os 25º já estão programados para a Itália, mas isso é um outro assunto. Somente nos países que ficam no hemisfério norte acontecem os Jogos de Inverno. Hoje são 24 modalidades que participam do programa oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno e a Noruega é a principal campeã dessa competição com 368 medalhas, sendo 132 de ouro. E o Brasil? Pois bem, o Brasil já participou de 8 competições, 8 Jogos de Inverno, e isso começou lá em Albertville em 1992 e a melhor colocação foi da equipe de bobsled, aquele trenó com 4 pessoas, tem até o filme do Jamaica Abaixo de Zero, que a equipe brasileira ficou em 23º. Viram só, gente? Então, tudo começou lá nos países nórdicos, muita neve, muito frio, muito gelo durante muito tempo do ano, e então o pessoal tornou aquela prática competitiva somente entre eles, e depois, quando morreu o Balck, então o pessoal, o qual entendeu que as Olimpíadas tinham um apelo muito maior, então tocaram o barco para frente, assumiram essa bronca, e os Jogos Olímpicos de Inverno são um sucesso até hoje. Diz aí, tu gosta de assistir? Tu já viu o filme Jamaica Abaixo de Zero? Qual esporte de inverno tu mais gosta? Coloca nos comentários aí, vai ser um prazer receber as mensagens e responder a todos. Ok? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem.